enxergar o que tenho. Posso ser quem eu quiser. Nós nos conhecemos há pouco tempo, acredito que um mês ou nem isso, e uma conexão incrível. Parece que a gente se conhece já da vida toda, já trocamos muitas ideias e temos até projetos surgindo por aí. Seja bem-vindo, JP. Gratidão por aceitar o meu convite. E fala aí um pouquinho para as pessoas quem é você, o que você faz. Tá. Bom, primeiro, eu que tenho que agradecer por esse convite. Fico muito honrado de participar, assim, sempre de uma entrevista, porque eu sei o quanto que é importante para as pessoas saberem também, né, sobre histórias de outras pessoas, sobre as mensagens, porque todo mundo tem uma história, a gente pode sempre aprender, e conhecendo a sua história, Neuza, eu fiquei muito, primeiro, impressionado e muito feliz com as suas conquistas. E eu acho que a nossa conexão tem a ver com isso, com conquistas, com superação. E é por isso que eu aceitei, logo que você chamou, assim, eu falei, claro, meu, a gente tem que jogar para o mundo, né, essa energia, esses conhecimentos e essas vivências, e principalmente compartilhar as nossas superações, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu sou JP, sou músico, guitarrista de uma banda chamada Quilotones, eu sou do interior de São Paulo, cidade chama-se Ribeirão Preto, uma cidade que está a 330 quilômetros de São Paulo, e assim, sou casado, tenho uma filha, Tarsila, minha esposa chama-se Laici, tenho 40 anos, e sou músico profissional desde 2005. Quem mais que eu posso falar de mim? Tenho duas formações. Minha primeira formação, entrei na faculdade com 17 anos, foi jornalismo. Trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei em assessoria de imprensa e depois fui correr atrás dos meus sonhos, né? E do que realmente eu penso que eu posso contribuir mais com o mundo, com a sociedade, que é a música. E aí fui fazer faculdade de música. E, assim, resumidamente, para a gente introduzir, eu acho que é isso, sabe, sobre mim. Desde então, minha caminhada, eu conheço várias partes do nosso país por causa da música, eu me conecto com pessoas por causa da música, e meus projetos são todos ligados à música, eu realmente vivo de música, né, e é isso. Então, estou pronto aqui para você. Então, tá. Eu falei da nossa conexão, mas não falei que foi também a música, de certa forma, que nos conectou, né? Então, para quem já me ouve há mais tempo, sabe que eu estou há um tempo acompanhando o Joel J, fazendo mentorias com ele, e foi através de uma aula de mentoria do Joel que eu e o JP nos conectamos. E foi por causa de uma palavra ou um sentimento, ou as duas coisas, né? Coragem. Eu acabei seguindo o JP no Instagram, ele me seguiu de volta, foi ver a descrição lá na minha bio e viu a palavra coragem e me mandou uma música que ele escreveu. E aí, quando eu ouvi a música, pensei: caraca, escreveu a música para mim, para minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Aí eu fui ouvir as outras músicas do Quilotones e eu fiquei impressionada porque todas as músicas combinam comigo, com a minha história, com algum momento meu. E aí eu achei muito interessante, eu gosto de contar essa parte que eu falei para o JP. Você já me conhecia antes de escrever essa música? Ele disse sim, só não sabia. Eu achei isso muito legal. Cara, essas conexões rolam muito com a música, porque às vezes a música fala coisas assim que as palavras, né, não dizem, e ela toca mais profundamente. A gente já viu, né, nos nossos estudos, assim, que o que às vezes pode mudar uma crença é justamente
o fato de você tocar na emoção da pessoa, né? E essas músicas do Quilotones e essa Coragem, né, que ela é inédita, não foi lançada, eu penso que elas justamente mexem com essa parte emocional das pessoas e conecta nesse subconsciente, fazendo realmente uma reprogramação de falar assim, meu, se a pessoa tem alguma dúvida se ela pode, quando ouve essas músicas, quando vai ao show e sente uma energia, né, falando especificamente do que eu faço, ela reprograma esse seu subconsciente, fala, não, eu posso sim, eu posso, e eu vou. E esses feedbacks, essas conexões que eu recebo por causa da música, do meu trabalho, é muito gostoso, porque a todo momento eu estou oferecendo coisas boas para as pessoas, elas recebem e retribuem coisas melhores ainda para mim, e aí vira aquela coisa de troca simultânea, e eu acho isso muito rico para a minha vida, porque isso me inspira a fazer cada vez mais. Depois que o Quilotones surgiu, né, na minha vida, junto com meus irmãos, né, o Quilotones é uma banda formada por mim e mais 2 irmãos. Conta um pouquinho como surgiu, como foi essa caminhada. Sim, e a partir disso, assim, as coisas começaram a ter muito mais sentido, muito mais significado na minha vida. A caminhada foi o seguinte, eu sempre fui músico da noite, né, sempre compus também, eu junto com meus irmãos, com uma outra banda, e só que algo assim, era uma proposta totalmente diferente, né? Tanto é que a gente tocava muito na noite, e a gente passou muitos anos tocando na noite, percorrendo São Paulo, sul de Minas, fomos para bastante lugares, tocando em bares, aquela coisa de noite. Até que em 2016 nós chegamos e numa reunião, a gente começou a se perguntar, as famosas perguntas, né? Eu acho que a gente sempre tem que fazer perguntas. E a gente se perguntou o que nós queremos, né, como artistas. E as respostas levavam a gente a um lugar que o que a gente fazia não correspondia. Foi aí que surgiu a ideia de montar um novo projeto, com novas músicas, com novas temáticas, com esse propósito realmente de falar sobre empatia, de superação, de união. E a gente montou o Quilotones, mas ainda não chamava Quilotones. Na verdade, não tinha nome o projeto. E mesmo assim, a gente entrou em contato, as conexões, né? Com um produtor de São Paulo, que é o Paulinho Vaz. O Paulinho também é de Ribeirão. E quando eu fiz jornalismo, olha o poder das conexões. Ele fazia publicidade e propaganda, então a gente convivia, né, nos corredores, ele também músico, então a gente trocava ideia e tal. E anos depois, né, dele como publicitário, ele foi para São Paulo e trabalha até hoje numa produtora, e ele é músico do Super Combo, uma banda também. E aí, quando a gente foi para São Paulo, a gente ia para outra coisa, e eu liguei para ele, Paulinho, a gente está indo para São Paulo? A gente pode passar aí e mostrar umas músicas? Ele, claro, vem para cá. Chegando lá, a gente mostrou as músicas, e ele falou, resumindo, ele falou assim, se vocês compuserem nessa pegada aqui, que era uma música que o Pedro, meu irmão, tinha feito, chama Maquinомania. Até então não tinha, era só um riff só. Era só isso. Falou, o Paulinho só ouviu o riff, né, num tablet com o som tudo distorcido. Ele falou, é isso, se vocês compuserem músicas nesse estilo, eu produzo vocês. E a gente saiu todo esperançoso. Compusemos, acho que 4 músicas, entramos no estúdio, até aí não tinha nome o projeto, e já saiu Pé na Porta, Estado Líquido, todas as outras, Ferrugem, e a gente gravou essas músicas, e o Paulinho falou assim, tá muito legal, sabe aquela coisa de um sentido a mais, assim, cara, mas não sei se ele sentiu, mas acho que ele falou, tá faltando alguma coisa. Ele falou, entra no estúdio, passa uma jam session, sabe o que é uma jam session? Não sei, explica aí.
uma jam session é o seguinte, é quando os músicos se reúnem para fazer um som, tipo, aleatório. Eu puxei uma levada de guitarra, o baixista, o AJ puxou uma levada do baixo, o Pedro já batucou alguma coisa no carrom nem era bateria, e aí falou, nossa, ficou legal isso, né? Vamos gravar. Gravamos daquele jeito, e o Paulinho falou, olha, vamos fazer essa música, só era para ser instrumental no disco. Só que ele falou, cara, eu vou ali tomar um café, depois vocês escrevam uma música, uma letra aí. A gente, poxa vida. E tudo isso que eu estou falando é para falar de conexões. E assim, tinha que escrever essa letra já? Na hora? Ele propôs para a gente escrever ali e tal, e a gente sentiu que a gente podia fazer. E aí, o que aconteceu? Um ano antes disso, aquela outra banda, né? Tá vendo? Nada e por acaso. A gente tinha feito um site que descrevia a gente. A gente se descrevia, olha, eu sou o JP, tenho 1,80 m, minha roupa é assim, uso essa calça assim, tinha uma foto da gente e tal, a logomarca é assim, a gente escrevia tudo no site, né? E um cara, né, um ano antes disso tudo acontecer, nem sonhava com quilotones. E um cara entrou em contato e falou, cara, vocês são demais, vocês são a primeira banda que eu consigo enxergar o que está acontecendo, não sei o quê. E eu comecei a conversar com ele, tipo, um mês, assim, nada. E quando vê, um dia ele falou, eu falei, cara, mas por que você fala isso? Ele falou, cara, eu sou cego. E com a descrição de vocês, eu consigo enxergar realmente o que está acontecendo. Eu falei, caramba, beleza. Passa um ano, a gente lá no estúdio para escrever essa música que o Paulinho tinha falado para a gente escrever a letra. Aí eu falei, cara, e a gente buscando tema e nada. Eu falei, cara, eu comecei a escrever uma música falando sobre cegueira, alguma coisa do tipo, assim, né? E já tinha feito uns versos. E aí a gente começou a música ali, aí não terminamos, voltamos para Ribeirão. O Pedro acabou de desenvolver a música toda, assim. E é a música Campo Minado, e na verdade ela não fala sobre o cego em si, fala sobre empatia, através da visão, né? E essa música deu todo o conceito, assim, do disco, a capa tem braille escrito, então as pessoas sempre perguntavam, o que está escrito aqui? E aí isso é uma provocação, né? Pô, quem que são os cegos, né? Na verdade, porque um cego consegue ler, que saiba o braille. Então, isso deu todo um conceito de visual, de postura, de conceito artístico mesmo, e de ações, porque a gente já fazia algumas ações pontuais, mas a gente intensificou ações em relação a outras pessoas, a entidades que precisavam de ajudas. Então, o Quilotones tem muito isso, né? E as pessoas começaram a se conectar. Então, tá vendo quanta conexão começou desde a minha faculdade de jornalismo e desembocou até nos dias atuais, e a gente continua se conectando cada vez mais com as pessoas. Eu acho isso impressionante, que eu vejo como a música contribuiu, assim, para a minha formação. E as conexões vão acontecendo de uma forma muito automática, né? E quanto mais a gente presta atenção nisso, mais consegue reconhecer. E aí... Deus, mas deixa eu só pensar sobre isso que você falou. Eu não sei se são automáticas, entendeu? Acho que sempre a gente tem uma intenção de se conectar, independente se a gente acha que isso foi por acaso. Porque, olha só, a gente pode pensar assim, é automático eu ter me conectado com o Paulinho. Não, mas se eu não tivesse pego o telefone, lembrei do Paulinho, vou ligar. sim, obviamente, né? E se eu falasse assim, putz, a Neuza, a gente trocou aqui, porque foi uma pergunta para o Rufino que eu fiz, que eu quis me conectar com ele. E aí eu falei de um projeto que eu atuo hoje, que é voltado para PCDs e pessoas com problemas de saúde mental. E isso fez com que você tivesse a ação de chegar e falar assim, vou mandar, estamos aqui na mentoria juntos. Aí isso também me provocou, e até o teu perfil, deixa eu ver,
quais as dores que essa mulher resolve aqui. Aquela coragem, opa, coragem, vou mandar uma música para ela que fala sobre isso. Então, por mais que a gente pense que é automático, as nossas ações são intencionais. E isso eu descobri agora, recente, nessa nossa mentoria. Porque eu fiquei pensando, nada, se for ver, é por acaso. E as coisas não são. Eu consertaria essa automática por as coisas são intencionais. A gente está buscando isso, né? Mas, assim, o que eu quero dizer quando eu falo automático é que nada é por acaso. Você falou aquele dia na aula do Rufino, chamou minha atenção, aí eu fui falar com você e as coisas vão se encaixando. Mas, obviamente, que se não tivesse essa ação intencional, nada disso teria acontecido. Certeza. Então, quando eu falo automático, vamos trocar aí o automático por... A gente pode nada usar é por acaso, nada é isso, por acaso, disso eu tenho certeza. A gente pode usar o automático, porque já está tão intrínseco na nossa Isso, atitude agir que isso se torna automático. Entendi. exatamente, Agora bem entendi. isso. Uhum. Entendi, com certeza. E aí, assim, quando eu trago convidados, eu faço perguntas. Que perguntas? Eu tenho um monte de cartinhas aqui com várias perguntas. E aí eu tiro aleatoriamente, então a gente pode estar falando de um assunto e vai pular para outro. Por quê? Porque quando as pessoas ouvem o ponto de vista de outras pessoas, muitas vezes acabam tendo insights. E é isso que eu quero trazer aqui com esses podcasts. É o ponto de vista de várias pessoas sobre vários assuntos. Podemos começar, então, esse jogo de perguntas? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu não sei o que eu vou te perguntar. Vou pegando a cartinha e perguntando. Tá. O que você não trocaria nem por todo o dinheiro do mundo? O que eu não trocaria, com certeza, é essa minha atitude, essa atitude positiva em relação à vida. Porque essa atitude me fez estar onde eu estou, que eu sempre quis. Quando eu era moleque, meu sonho era ser músico, viver da música, de alguma forma. E eu sempre fui muito positivo e eu sabia que isso ia chegar alguma hora. E através da música, eu conheci as pessoas que eu amo. Minha filha está aqui por causa da música. Minha esposa eu conheci por causa da música. A casa que eu tenho, eu paguei com a música. Tudo, assim, os maiores sonhos que eu tive como músico, de tocar nos maiores festivais do mundo. Eu toquei no Lollapalooza, meu. Olha onde que essa banda me levou. Eu toquei no Rock in Rio. Eu toquei no João Rock. E é muito engraçado quando eu falo isso, às vezes as pessoas não imaginam a dimensão que é isso. Tipo, já viu aquela historinha assim, ó, no topo existe menos concorrência, é mais difícil estar lá, mas é Sim. verdade, cara. Eu pude sentir realmente o que é experimentar estar no topo. A gente não fica o tempo todo no topo, sabe? Mas a gente sabe como chegar depois que a gente pisa ali. E assim, essa pandemia foi muito cruel com os músicos. Por quê? Todos os shows foram cancelados, assim, em um mês, shows que estavam agendados para 1 ano, 2 anos para frente, foram todos cancelados. Ninguém sabia o que ia acontecer. Muitas empresas quebraram. E se eu não tivesse essa atitude mental positiva, que agora eu sei conceituar isso, porque eu estou lendo os livros do Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva, né? Talvez, se eu não tivesse essa atitude, talvez eu estaria como muitos amigos, assim, estão hoje, sabe? Precisando de ajuda do governo, sem muita perspectiva, tendo que mudar de ramo, né? E, ao contrário, como eu disse que eu sei como chegar ao topo, eu fiz outros topos para mim. Na meia pandemia, Neuza, eu
eu consegui aumentar o meu rendimento em 80% a mais. Eu fui estudar, eu tinha uma reservinha de dinheiro, porque eu tinha usado toda a minha reserva para quitar a minha casa, e eu não sabia que a pandemia ia chegar, então eu fiquei com pouco. E aí, o que aconteceu? Chegou o pouco que eu tinha, eu poderia falar assim, agora eu vou segurar, que eu não sei o que acontece, sei que, só que não, eu fui para cima, eu falei, meu, vai dar certo. Eu fui estudar sobre mercado financeiro, e a partir daí, muitas outras coisas começaram a se somar à minha vida, né? É aquela história do hábitos atômicos. Quando você passa a adquirir um hábito, um bom hábito, né, novo, vários outros bons hábitos vêm agregados a ele, né? O contrário também é verdade. Se você adquire um mau hábito, outros maus hábitos começam a vir agregados. Então, eu comecei a levantar primeiro, entrei para o clube das 5 da manhã, no comecinho da pandemia. Falei, meu, preciso acordar cedo para dar tempo de fazer as coisas, de eu estudar, de depois, na hora que o mercado de ações abrir, eu poder praticar, não sei o que. Eu fiquei 6 meses praticando em conta que não era real, para depois poder entrar. Então, eu estudei muito, eu estudava muito, e estudo todo dia. E aí, o que aconteceu? Começou a sobrar tempo para mim. E aí eu comecei a fazer mais exercício físico, que eu tinha parado com a academia tinha fechado, eu comecei a fazer exercício físico em casa, na praça, correr. E aí, meu, comecei a ler, e foi aí que eu cheguei nos Thiago Livro da Vida, Joel J, todas essas coisas, meu, e aí meu mundo começou a expandir cada vez mais. E eu vi o quanto eu estava fechado, né, numa perspectiva pequena, por mais que eu já tinha passado vitórias, se a gente não exercita essa visão de o tempo todo buscar melhorar 1% a cada dia, a gente chega uma hora que a gente estagna. Tá certo nessa palavra? Acho que sim. E aí, deu para entender. E o que acontece? O que me fez chegar no topo, se eu fico acomodado, por isso que eu falo, nem sempre a gente fica no topo, mas o cara que consegue chegar no topo e o tempo inteiro se estimular a melhorar 1% cada dia, ele não vai sair. Mas, em um certo momento, eu senti que eu estagnei, e por isso que eu saí. E aí depois eu criei outros topos, e agora eu também estou voltando para os meus topos, e por isso que eu estou me relacionando com pessoas como você, né, como o Alisson, estou no grupo lá do Alisson, outras pessoas, inclusive da minha área também, de música. Tá vindo muitas propostas para mim, alunos, projetos, então, assim, eu sinto que, de novo, eu estou começando a me levantar. A escalar os topos. Eu achei muito interessante isso que você falou. Eu vi que eu não estava mais no topo, não deu, então eu criei novos topos. Isso é algo incrível, assim, porque muitas pessoas, quando percebem que está difícil de subir lá no mesmo topo, elas desistem. E ao invés de criar novos, elas ficam depressivas. Então, criar novos topos é uma dica bem interessante. E essa história aí do Clube das 5 é muito parecida à nossa. Eu também. Lá foi no início da pandemia, quando eu percebi que eu precisava fazer algo a mais do que eu vinha fazendo. Aí eu vi que faltava tempo e resolvi começar a acordar mais cedo. Também muito, muito parecida essa parte da história. E aí também me dei conta do quanto eu estava estagnada. E depois disso virou a chave assim total na minha vida. Então... Não, é impressionante como uma atitude, um hábito que você passa a desenvolver no seu dia a dia, vai te trazendo. Isso aqui, gente, é o James Clear, Hábitos Atômicos. É muito isso. Um hábito que você começa a desenvolver na tua vida, automaticamente vai fazer com que você desenvolva hábitos adjacentes ali. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Clube das 5. Você vai me confirmar se isso não é verdade. Olha só. Você começa às 5 horas da manhã. O que você vai fazer? Toma um café mais leve para poder treinar. Eu, no caso, vou falar de mim.
sai 5h30 eu saio, aí eu só tenho 30 minutos. Então, já volto, tomo aquele banho, já fico com aquela energia, fico energizado já. Eu vou fazer o quê? Eu tomo meu segundo café da manhã, só que daí eu vou comer manteiga, essas coisas? Não, cara. Pô, acabei de malhar, acabei de fazer exercício. Você não sente vontade de estragar aquilo que você já teve no teu processo, né? Ao acordar mais cedo, ao sair para... Então, você pega, você come uma fruta, uma banana com aveia, mel, entendeu? É isso que eu faço. Um cappuccininho, bem pequenininho, eu tomo. E aí, depois, já fico pronto. Minha mente está no ápice, assim, para entregar o melhor para as pessoas. Já entro num projeto, começo a dar aula às vezes 8, tem dia que eu dou 8 horas a aula, começo num projeto, naquele que eu te falei, no Capacitarte, 9 horas, na hora que chega 9 horas, já acordou 5, 6, 7, 8, já faz 4 horas que eu estou acordado. Aquilo, minha mente tá a mil já, e a galera levanta, ai, professor, como é que tá? Eu falei, ai não, meu, vamos nessa, já ponho pressão do quilotões pra galera já ficar esperta para entrar na minha vibe. E aí eu começo a transmitir essa vibe para a galera, e eles, nossa, não sei o que, então vamos, então vamos. Aí você começa a contagiar as pessoas. E as coisas mudam muito, muito quando nós mudamos esses hábitos. E é isso que você falou, um hábito vai puxando o outro. Tanto se o hábito for bom, quanto se ele não for, vai puxando outros parecidos. Quando você falou que aí você começou a seguir esse povo aí, Thiago Nigro, Joel, também foi dessa forma. Primeiro foi o Thiago, aí numa live do Thiago, aí começaram os desafios bem cedinho, né? 5 e 6. E aí foi num desafio desse do Thiago que eu conheci o Joel. Sim. E aí, e é por toda essa história que a gente está aqui hoje, gravando isso, falando, conversando sobre isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Nossa, essa aqui você já respondeu. Eu só vou fazer ela, mas eu vou passar para a próxima. O que você faz para trabalhar motivado? Você acabou de falar. Tem rituais, cara. Não, e tipo assim, tem dia que eu não tô motivado, tá? Tem dia que eu não tô motivado, não. Quando que eu tô muito motivado? Não sei, quando eu recebo uma notícia, eu sou daquelas 5 linguagens do amor, aquele livro. Sim. Eu sou o tipo de pessoa que a linguagem é Palavras de afirmação. palavras de afirmação. Então, quando eu recebo, assim, nossa, aquilo, meu, eu ganho meu dia, eu vou com tudo para cima. Só que tem dia que você não tá, meu. Tem dia que às vezes você acordou com dor de cabeça, não dormiu direito, entendeu? Aí aquilo já dá uma quebrada, mas daí eu falo, não, meu, tenho compromisso com essa galera aqui, eu tenho que dar o meu melhor. Aí eu vou com a força de vontade. Uhum. Então, ó, você foi falar da linguagem, eu já falei qual é a sua linguagem. Só para quem está ouvindo entender, eu não adivinhei nada, porque nós já havíamos conversado sobre o livro e sobre o nosso resultado, né? É verdade. O que você gostaria de ter dito a uma pessoa que já partiu e você não teve tempo de dizer? Tem alguém que já partiu e não deu tempo de falar algo? Não é que não deu tempo, tem meu avô, eu lembro quando ele morreu, eu estava indo para o hospital com o violão na mão. Um dia antes eu passei lá e toquei um monte de música, que ele gostava de música sertaneja, raiz, né? E eu toquei um monte de música que ele gostava. E eu ia com o violão. Eu ia no outro dia, na manhã seguinte, eu ia voltar lá, que eu ia tocar umas músicas para ele. E aí, quando eu liguei para meu pai estava com ele falou, não vem agora, porque ele acabou de falecer. Mas seria alguma música assim de tipo você do Tim Maia, né? Você é algo assim. E isso foi uma coisa que aconteceu. Mas graças a Deus, meu, eu sempre falo tudo para as pessoas assim que quanto eu gosto, admiro, quanto elas me fazem bem. Aliás, isso não é algo muito recente, mas ultimamente eu tenho feito, principalmente para os meus pais, meus irmãos, para minha filha, minha esposa, todos os que estão próximos. E recentemente eu fiz um exercício assim, naquela aula que o Joel deu, e eu falei para várias pessoas o quanto elas são importantes. Assim. Isso a gente tem que sim praticar sempre, porque nós só sabemos do agora.
É. E é melhor falar agora do que se arrepender depois. Eu estava pensando sobre isso, acho que foi ontem à noite, né? As pessoas falam, qual é a única certeza que a gente tem na vida? Eu falei, não, a gente não tem uma única certeza, a gente tem pelo menos duas. Olha só, a gente tem a certeza que a gente nasceu, e a gente tem a certeza que a gente vai morrer. Exatamente. E o que que é a vida, meu? Eu estava pensando sobre isso ontem. Eu falei assim, meu, a vida é justamente as incertezas que a gente passa no período entre essas duas certezas que a gente tem. Uhum. Tem uma metáfora que eu gosto de usar para isso. Estamos em uma barra de trapézio e vamos pular para outra. Mas esse espaço que tem entre uma e outra, são as incertezas da vida. É o caminho que vai, mas cheio de incertezas. Não tem uma rede de proteção. E a gente precisa ir, precisa caminhar. Você sabe, agora se me falando disso, vou te fazer uma pergunta, JP. O que é o contrário de vida? De vida? Ó, o contrário, segundo o Brunet, o contrário de nascer é morrer. O contrário de vida, nossa, eu diria que o nome que eu usaria seria apatia, ficar velho, desatualizado. Não é a velhice, entendeu? Sim. Porque tem muitos jovens que são velhos no pensamento, tal, e tem muitas pessoas idosas que são muito jovens, mas é o velho no sentido de ficar ultrapassado. Eu acho que isso seria o contrário de vida. Então, resumindo tudo isso que você falou, é a paralisação. É, Se você ficar paralisado, apatia. se você está paralisado, você não está vivendo, apenas sobrevivendo. A única coisa é que por trás da paralisação tem questões de saúde mental que influenciam muito, meu. E aí eu fico sempre com cuidados, assim, em relação a como trabalhar com esse tipo de pessoa, porque quando se trata de pessoas saudáveis, né, e elas estão paralisadas, aí é uma questão mesmo da gente ir lá, encorajar, falar, meu, você pode superar isso, tal. Quando se trata de pessoas com problemas de saúde mental, aí tem uma questão que é muito discutível, assim, sabe? Que não é tão simples a gente abordar essas pessoas dessa mesma forma. Mas eu acredito, pela minha experiência, que, por exemplo, o medo é uma questão que paralisa as pessoas, né? Agora, quando é uma pessoa assim, por exemplo, sou uma pessoa saudável, entendeu? E eu sinto medo e fico paralisado, se vier você, Neuza, e falar assim, não, cara, vamos lá, você consegue, olha só, você já conquistou isso me estimula, opa, é verdade, vamos para cima. Agora, tem pessoas com problemas de saúde mental que, inclusive, eu trabalho com essas pessoas que não é tão simples a gente mostrar um caminho assim, entendeu? É todo um processo mesmo. Por isso que tem muitos psicólogos, eu respeito muito hoje em dia o trabalho dos psicólogos. Existem ferramentas mesmo, assim, que você utiliza, mas que aliado a isso que eu proporciono, né, através da música, de exemplos, de atitudes, de comportamento, de dar clareza para essas pessoas, do jeito que eu pratico com elas, nossa, acho que contribui muito. Acho que é todo um jeito de abordar essas pessoas que estão paralisadas por esses motivos. Então, tem várias formas de caminhar. E cada um vai caminhando conforme sua realidade, mas você percebeu que você falou, tem ferramentas para isso, para todas as pessoas tem. Agora, eu não vou mais tirar a cartinha, vou fazer algo que isso eu faço com todos os convidados também. É a Imagine brava que. agora, é a brava. Não, não. Vamos ver. Imagine que sua vida é um livro. Uhum. Lembrando que você já viveu uma parte dela e tem outra parte para viver.
Certo. Levando isso em consideração, qual seria o título do livro que vai falar sobre sua vida? Ah, sem dúvida seria Atitude Mental Positiva, parte 2. Uhum. Como estaria estampada a capa desse livro? Olha, é que agora está vindo uma referência muito forte, porque eu estou lendo esse livro. A capa desse livro é uma lâmpada e está escrito, né, atitude mental positiva. Então, com a luz que acende, né? Mas eu iria mais ou menos nesse sentido de algo que está me recorrendo, está sendo muito recorrente na minha vida, pensando aqui agora, né? Estou refletindo sobre isso agora. Mas acho que teria um sino e para as pessoas imaginarem um plim que de repente Hum, desperta na gente, assim, e você sabe que eu sempre falo, nossa, me deu um plim aqui. E quando dá esse plim, você tem sempre duas opções, de ignorar ele e falar, será que é, né? Isso daí é uma atitude mental negativa. Ou então você dá vazão a isso, né? E acreditar naquilo e falar, opa, deu um plim, eu vou acreditar nisso, e vai para cima. Nossa, eu tenho muitos plins também, e isso é algo também que eu gosto de contar para as pessoas. Quando você falou do seu plim, eu também me identifiquei muito, porque da mesma forma que você, eu também já falava no plim. E então, você falou da capa, e agora eu quero que você me fale qual é o título do capítulo da sua vida que você está vivendo agora. Ah, com certeza, autoconhecimento. Autoconhecimento. Em poucas palavras, o que estaria escrito nesse capítulo? Que a gente tem várias fases, em todas as fases você precisa conhecer esse momento. E a partir do momento que você se reconhece, você encontra a sua essência de novo, porque em algum momento a gente perde essa essência, por vários motivos, né? Vários acontecimentos. Então a gente tem que estar sempre atento. E a busca constante desse autoconhecimento traz a nossa essência sempre à tona. E com a nossa essência à tona, ninguém segura a gente. Exatamente assim. Você consegue imaginar o nome do capítulo, do seu último capítulo do Não, seu livro? nem quero pensar no último capítulo agora. E você me falou que o seu capítulo atual é autoconhecimento. Qual é o nome do próximo capítulo da sua vida? Ação. Uhum. E tem um capítulo que fala sobre gratidão. O que você falaria nesse capítulo? Cara, gratidão sempre é algo que eu pratico no café da manhã, no almoço, na janta, no, no acordar, ao dormir. Aqui, quando eu abri, eu sou muito grato, eu agradeço muito por estar aqui com você. Então, assim, ser grato, acho que é uma atitude que a gente também tem que ter constantemente, porque a partir da gratidão a gente consegue reconhecer os nossos passos também. Eu estou pensando nisso agora, assim. Quando você agradece, você está olhando para trás também, está olhando ali no retrovisor o que está. E ao mesmo tempo você pode agradecer também, olhando para o para-brisa, né? Citando aqui o Rufino, você pode agradecer pela estrada que você está olhando assim, mesmo que incerta, mas com a tua atitude positiva, você fala, eu vou conseguir, eu sou grato por estar caminhando aqui nessa estrada, e eu sou grato por ter essa certeza dentro de mim que vai dar tudo certo. Porque isso tem a ver com fé, e eu sou uma pessoa de muita fé, né? E eu tenho certeza que na minha frente está ali Deus abrindo todos os caminhos, e eu vi essa frase hoje, né? Você pode olhar para uma pedra e pensar se ela é uma pedra
no meio do seu caminho, ou se ela é uma pedra que faz parte ali daquela estrada. E tem um outro, que acho que foi o Carneiro que falou, que a gente pode também ser como água. Como que é a água que vai descendo no rio? Ela, se tem uma pedra ali, ela vai contornar essa pedra. Então, esse tipo, eu entendo gratidão dessa forma. É a forma que a gente olha para o que aconteceu e para o que há de vir também. Uhum. Sabe que fazem anos da minha vida que todos os dias, quando eu vou agradecer, eu agradeço pelo que já passou e sempre dessa forma assim, ó, agradeço por tudo que tenho e sou e agradeço por tudo que ainda terei e serei. Aí Fazem pronto. muitos anos que eu falo essa frase. É isso. JP, quanto tempo você acredita que você ainda tem de vida? Menos tempo. Talvez eu tenha menos tempo do que eu vivi até agora. Isso E eu falo na música. E o que você não quer deixar de viver de jeito nenhum? Cara, sabe por que eu respondi dessa forma? Porque, na verdade, a gente não sabe, né, meu? A gente tem menos tempo do que a gente já viveu até agora. Eu falo isso na música Coragem. Contei meus anos, refiz as contas, terei menos tempo para viver do que vivi até agora. Nas ruas da minha vida, o tempo sempre é o sinal que está fechado. Se eu quiser dirigir de volta, tenho que seguir sempre adiante. Eu sei o que posso fazer. A gente não sabe quando vai ser o último abraço. É isso. É isso, você me emociona com essa música. Se você soubesse que só tem um ano de vida, o que você faria nesse período? Cara, eu acho que eu ia continuar fazendo o que eu estou agora, porque eu estou muito grato, assim, do que está acontecendo. Eu sei que a cada dia eu estou melhorando um pouco, 1% a cada dia, financeiramente, fisicamente, emocionalmente. Então, eu iria continuar essa minha caminhada, estou tranquilo, estou sendo grato por tudo que está acontecendo. E quando a gente está pleno, assim, a gente não teme o que pode acontecer. A gente prevê, né, e começa a agir de acordo com o que a gente está recebendo. Eu acho que é isso. E pensar dessa forma é libertador, né? Eu venho há um tempo já vivendo o Memento Mori, lembre-se da morte. No dia que eu me dei conta disso, comecei a viver isso, assim, eu estou aqui agora, eu estou viva agora, eu preciso viver agora. Ficou tudo tão mais leve, igual você falou, e aí é só seguir nessa caminhada. É, acho que a maioria das pessoas esperava que eu falasse, nossa, eu vou sair pelado na rua, que não sei o quê, eu vou gastar todo o meu dinheiro que eu tenho guardado. Não é, né, meu? Se você está na caminhada certa ali, você sabe a direção certa, não tem por que mudar. Você vai conseguir, você vai melhorar um pouquinho a cada dia. Exatamente. Assim, ó, o nosso bate-papo tá muito bom. Tem um montão de cartinha aqui, mas não dá tempo de fazer tudo É, porque nós temos os outros compromissos. Então, vai ter mais bate-papo com você, se você aceitar, com porque certeza. tem muita coisa para conversar. Olha só o tanto de cartinha que eu tenho aqui. Eu tirei 3 para Meu, você. sabe o que eu ia te propor? Você podia trazer um dia o quilotones para fazer. Ah, eu Porque, quero. meu, deixa eu te falar, tem muita Ah. história que tem muito a ver com o teu trabalho, mas é de verdade, assim. E as mensagens, assim, são muito positivas para a galera. Então, com o quilotones iria dar muito, ia ser muito legal. Então, assim, ó, você já vai conversar com o AJ e o Pedro Pedro, e a gente já vai combinar. E logo vai sair esse negócio. Eu gostei muito dessa ideia. E aí, legal. assim, ó, João Paulo. Ah, só para as Você pessoas me chamou saberem de teu João nome, né? Paulo,
Me chama de João Paulo, é sério, peraí, deixa eu ver. É o seguinte, então, JP, a, a gente fala aqui para todas as pessoas, mas eu venho falando muito para mulheres. E para Uhum. finalizar essa nossa conversa, eu quero que você deixe uma mensagem para, assim, imagine que todas as mulheres do mundo vão ouvir essa mensagem e todas vão entender essa mensagem. O que você falaria? O que você deixa de mensagem para as mulheres? Nossa, meu, olha só. Ontem minha esposa falou assim, meu, ouve o podcast do Brunet, que ele tá falando sobre as mulheres e tal, e eu peguei e ouvi, que demais, depois vocês ouçam, gente. E eu não posso deixar de falar sobre as mulheres sem deixar me influenciar pelo que ele falou. É, eu tenho exemplos de mulheres na minha vida que são pessoas incríveis. Minha mãe, para começar, minha positividade vem dela. A minha esposa, pela dedicação que ela tem, consegue fazer tanta coisa que eu não daria conta. Tipo, trabalha em 2 lugares. Ela é professora do estado e do município, cuida da nossa filha. Tipo assim, eu nunca vi uma pessoa tão dedicada a, a uma filha, no nosso caso, e tem minha filha. Olha só. Minha filha é um amor de pessoa. Tipo, eu nunca imaginaria que eu pudesse ter alguém tão próximo que mudasse tanto a minha vida como minha filha, depois que ela chegou. E são mulheres, né? Então, com certeza as mulheres já nasceram com um dom que os homens nunca vão conseguir alcançar. Não, vários, né? Porque a mulher, para começar, ela sente dores que nós nunca vamos sentir, físicas mesmo, né? Dor do parto, dor de pré-menstruação, essas coisas que, meu, só de suportar dores, elas já estão num nível acima. Depois elas são resilientes, porque nem sempre elas estão fazendo o que gostam em função de marido, de trabalho, de tantas situações de família, e elas estão ali. As pessoas podem contar com as mulheres nesse sentido. Elas são perseverantes, porque mesmo não estando desempenhando ali e quando eu digo que são perseverantes, não que os homens não sejam, mas eu sinto que as mulheres têm isso muito mais fácil, né? Você vê quando as coisas dão ruim para o homem, ele já sai chutando. Tem homem que bebe, que é agressivo, que não sei o quê. Quando as coisas não dão certo para muitas mulheres, elas ficam recatadas, pensativas, reflexivas, apoiam muitas vezes os homens, os maridos, né, os filhos, né? Olha, não é assim, calma, vai dar certo, não sei o que lá. Então, assim, eu nem sempre fui assim, pensando desse jeito em relação às mulheres. Admito que depois que eu casei, depois que minha filha veio, então transformou assim meu jeito de pensar e reconheço, meu, que sem as mulheres nesse mundo, na vida dos homens principalmente, a gente seria um tanto pessoas pequenas, menores, porque com o exemplo das mulheres a gente pode crescer muito. E a maior de todas as mulheres, talvez, é o maior exemplo, e isso é o Brunet que trouxe no podcast dele, que é o exemplo de Maria, que Maria abdicou de tudo, né, do seu protagonismo, em função de um projeto maior, que foi dar a vida para o Filho de Deus, e você vê que ela não foi protagonista de algo tipo assim, Maria foi uma, sei lá, uma construtora, uma artista, alguma coisa. Não, ela foi a mãe de Jesus e estava tudo bem para ela. Foi a maior coisa que alguém podia fazer. Ela é a maior de todas as mulheres na minha vida, no meu pensamento. E realmente, cara, você vê que a partir daí você vê o quão grande
É uma mulher. José, não. José, ele quis pular fora, mas veio o anjo lá e falou, José, ó, volta porque, meu, tem coisa maior que isso. Uhum. E as mulheres têm isso no DNA. Talvez seja uma descendência, assim, né, que vem. Então, eu admiro todas as mulheres, meu, nesse sentido. Parabéns. Obrigada. Então, muito obrigada mais uma vez, gratidão, gratidão por você ter aceitado esse convite, gratidão pela ideia de trazer o Quilotones, gostei muito, gratidão por você existir e por você ser você, e por você ter cruzado o meu caminho. Ah, eu que agradeço. Aí, estamos agradecidos, mais uma vez. Isso Obrigado, meu. aí. Parabéns pelo teu canal. Tô compartilhando, assistindo, mostrando para as pessoas. Outro dia eu fiz a meditação que você fez na live de outra pessoa. Eu estava Sim, lá e eu tô achando demais teu trabalho, super importante, muito contextualizado com a realidade de hoje em dia. As pessoas estão precisando dessas mensagens, dessas atitudes, e bora fazer projetos juntos aí, meu. isso aí. Bora propagar a coragem, Bora, juntos. vamos Então, nessa. então tá. Obrigada e Eu até que mais. agradeço.